Eu vou aqui falar alguns conceitos sobre obra. Eu sei que hoje tem pessoas que torcem o nariz quando fala isso. Pela primeira vez, se procurou, efetivamente, a busca de uma ideologia operária, porque a ideologia burguesa já se conhecia. E, logo depois da Revolução Russa, é criado o Centro de Cultura Operária, chamado Proletkult, que vai em busca de como pegar todas as artes e transformar com a linguagem operária. E o Sergei Eisenstein é o cineasta que vem do teatro, não tinha estudado cinema, não sabia nada de cinema. Ele era um aficionado pela obra oriental, e ele consegue desenvolver essa obra de arte que é considerado, tirando os norte-americanos que consideram que é o Cidadão Kane do Orson Welles, o primeiro filme, mas todos os cineastas de todos os países consideram Encoraçado Potemkin como o primeiro filme, há muitos anos é eleito como o melhor filme de todos os tempos, tirando os Estados Unidos, e tem alguns cineastas babacas que acham que o Orson Welles é melhor. Então, aí está a estética operária. É chamado esse conceito de arte realismo socialista. Ninguém torceu o nariz aqui, né? Olha, só riram. Ninguém torceu o nariz. Então, esse conceito é desenvolvido. Como é que você trabalha uma obra de arte no coletivo, onde você não tem um herói. Todos são heróis. Aí você tem a cena do massacre da escadaria de Odessa, que aconteceu o quê? O povo operário está apoiando a greve dos marinheiros, porque a carne que era servida para eles era podre, então eles entram em greve e os operários vão apoiar. E na escadaria de Odessa, essa escada está lotada de pessoas, e as pessoas vão colaborar, os marinheiros, para que não morram de fome. E vem o exército do czar e fuzila todas as pessoas. É o maior massacre que já houve na história da humanidade, numa única escada, na escadaria de Odessa. E aí vocês vejam, o Eisenstein teve uma grande sensibilidade, coloca todos os elementos possíveis que o cinema conhece hoje. Inclusive, ele foi além. Tem todos os enquadramentos, os planos, a velocidade, e ele conta na escadaria. Se você tirar o filme e deixar apenas a escadaria, ele conta tudo. Aí, por exemplo, é uma burguesa que está passando lá, que não tem nada a ver com aquilo. Aí é o símbolo da família que ela pertence. Ela está empurrando um carrinho do filhinho dela, um bebezinho burguês. Ela não tem nada a ver com aquilo. Ela recebe um tiro no abdômen, ela cai. Isso quer dizer o quê? O Eisenstein quer dizer que a burguesia está caindo. Perfeito? E o carrinho dela começa a descer as escadas. É o símbolo que a burguesia está caindo. E está indo para baixo. Então, somente essa cena da escadaria de Odessa é uma grande obra. Tem teses e teses sobre isso. Inclusive, eu tenho a minha. Essas coisas que eu falei para vocês, nunca ninguém escreveu sobre isso, que aquela senhora é uma burguesa, porque as pessoas não querem saber disso, não querem ir a fundo nisso, né? Olha, uma outra pessoa muito importante para a questão operária, que ele morreu dizendo que não era comunista, que não era a favor da luta operária, para mim, o Charlie Chaplin foi o cara que mais desenvolveu isso sobre a questão operária. Todos os filmes dele, ele enaltece o operário. Ele tem os defeitos norte-americanos, que é um herói, é um ser sozinho que sempre faz tudo. Ele coloca muito pouco no filme dele o coletivo operário. Isso é um erro dele. Mas a coragem dele, naquela época, de colocar a contradição operária. Por exemplo,
nos tempos modernos, como que o operário era explorado, como é que a tecnologia pensava em ganhar dinheiro sobre o tempo do operário, que até para ele comer, pensou-se uma máquina, para que ele comesse mais rápido, para que ele não perdesse tempo, para que ele passasse a produzir mais. Olha que coisa maluca, né? E esse filme, quem não viu esse filme, para mim é obrigado, antes de morrer, tem que ver Tempos Modernos inteiro. E antes de morrer, tem que assistir O Encoraçado Potemkin muitas e muitas vezes. Certo? Eu não me canso de assistir o filme. E toda vez que eu assisto, eu encontro mais um detalhezinho. É incrível. Então, esse filme, para mim, ele é muito mais comunista do que O Encoraçado Potemkin. Muito mais, porque ele mostra a contradição operária com o patrão mesmo. A essência, ele vai a fundo nisso, né? E todos os filmes dele é isso, né? E, para quem não sabe a história do Chaplin, quando ele sai dos Estados Unidos, que vai passear na Inglaterra, ele é comunicado em alto mar que todos os bens dele foi confiscado, que o Congresso norte-americano decidiu que ele é um comunista. Ele perdeu tudo. E porque o tempo todo ele negou que era comunista, né? E a obra dele, para mim, é comunista. O tempo todo foi. Ele sempre foi um cara do realismo socialista. Imagina a obra dele, Os Tempos Modernos, o garoto, pela primeira vez, é tratado um morador de rua no cinema. Então, aí ficam esses nossos, que eu digo, são os nossos brasileiros cineastas, burgueses tanto quanto a família Irmãos Lumière, que diz que vai contar a nossa história para nós. Conta a nossa história fantasiosa, mentirosa, nunca foram naqueles locais, né? E se diz que são engajados nas lutas sociais, nas lutas populares, nas lutas operárias, né? Então, é muito difícil você pegar um artista que ele realmente tem todos os sentimentos operários. Ele nunca esteve daquele lado. Não precisa estar. Não precisa, não é necessário. Mas você tem que tirar o seu casaco da burguesia, os seus conceitos, os seus preconceitos, para ver o outro lado. Isso eles não querem fazer, né? Então, é muito complicado quando você pega um filme que vai falar de operário, tem muito mais defeitos contra o operário do que a favor. Até mesmo os cineastas de esquerdas nossos, que vêm das classes burguesas, é complicado você ver uma obra de arte brasileira que se diz operária. Aliás, são pouquíssimas, né? São muito poucas. Se você vai levantar o nome dos filmes operários aqui no Brasil, é absurdamente ridículo. E é um país essencialmente operário. É um país essencialmente negro, essencialmente índio. Por que essa vergonha, esse preconceito todo, né, de mostrar o negro, a mulher, o índio, o camponês, né? Precisou de um camponês como o Mazzaropi para brincar com isso o tempo todo, né? Ele brincou e humilhou essa burguesia o tempo todo. Então, por esse motivo que o Mazzaropi, todo operário vê e compreende, porque é a linguagem direta, simples. É um cara que teve a sensibilidade. Tem pessoas que perguntam para mim, por que o Mazzaropi fez sucesso e os outros não? Porque ele é o cara mais próximo do povo, mais próximo da sua origem. É simples a história dele, é a história humana simples, é o cidadão como ele é. Não tem enfeites, né? Não tem mentiras, né? Imagina isso aí, essa ficção só é possível hoje. O monitor de TV dentro do banheiro. Isso é possível hoje, gente. Olha que ponto que o cara chegou. Ele fez isso em 1936. Hoje o nosso patrão vigia a gente. É na rua, é na Paulista, é no shopping, é no médico, é no banheiro, é em todo lugar. Ele vigia. Se eu fui no mercado hoje, se eu fui na padaria, eu sou vigiado o tempo todo. Na hora que você vai no caixa, que você
O caixa te pergunta, você quer a notinha ou não? O governo está sabendo que eu estou comprando. Eu não peço, eu falo, ninguém vai saber que eu entro nessa loja. Então a gente é o tempo todo vigiado. Em troca do quê? Em troca de você dizer que daqui a não sei quanto tempo, não sei que valor, que você vai ter R$50 de bônus. Oh, gente, para com isso. Então, a gente é vigiado o tempo todo. Em todo momento é vigiado. A gente tem número, a gente não tem nome. Correto? A gente tem número. Eu me chamo João, mas tem um número. Tem um número absurdo. De 12 algarismos, meu nome, João. Então, a gente assim, não é uma coisa rançosa de esquerdinha, entendeu? Não é isso. É que o estado que nós chegamos, a chamada... O conceito evolutivo humano chegou a esse ponto que nós somos vigiados, não só o shopping no banheiro. É isso que ele falou. Se a gente não tomar cuidado, não é só o prato de comida que vai ser para o computador. Eu vou ser vigiado. Imagina a ideia do cara, gente. Em 36, não é brincadeira.